Saudações, que Jesus abençoe os nossos corações, fortalecendo-nos para enfrentarmos os embates necessários ao nosso crescimento e amadurecimento hoje e sempre. Bem, continuando com as nossas reflexões em torno do livro Nosso Lar, hoje comentando a mensagem de André Luiz, e já de início, né, pedimos aos amigos e amigas, né, que gostarem do vídeo, deixarem seu like aí para fortalecer o nosso canal e de alguma forma alavancar, né, esse conteúdo, se for considerado de utilidade, obviamente. Bem, hoje estaremos trabalhando o prefácio de André Luiz, cujo nome, né, Mensagem de André Luiz. Ele já inicia o seu prefácio nos informando: a vida não cessa, a vida é a fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Bom, a vida realmente não cessa, ela não para. A morte não oferece descontinuidade, ela não oferece quebra da vida, mas apenas uma porta ou um transporte para uma nova fase da vida. É apenas um estágio em uma dimensão diferenciada, né, em uma posição diferente da atual. O que é muito bom, porque se nós vivêssemos eternamente na mesma condição, na mesma situação, na mesma conjuntura, que, por exemplo, da vida carnal, da vida aqui na matéria, as nossas possibilidades de crescer, de evoluir, de expandir os nossos potenciais diminuiriam demais, porque, né, as possibilidades de mudarmos a nossa visão, os nossos conceitos, né, da vida, da realidade, ficariam muito limitadas, muito restritas. Haja vista de que nós já tivemos diversas vidas, já passamos por diversos estágios na carne e fora da carne, ou seja, nessa dimensão aqui e na dimensão que vamos designar aqui agora de espiritual, né? E mesmo assim de ver, né, a lentidão com a qual nós vamos caminhando, que nós vamos introjetando conhecimentos, que nós vamos nos preparando, que nós vamos nos lapidando, nesse processo de evolução, de conscientização, de tomada né, de percepção de si mesmo, etc. E tal. Então, a vida, ela é fonte eterna, ela é eterna. Uma vez, né, que ela foi criada, ela vai perdurar para sempre. E a morte não é nada. Ela só representa, né, esse desprender do corpo. É como se a gente tirasse uma roupa. Então, do ponto de vista da vida, a morte não é significativa. Agora, do nosso ponto de vista, da nossa situação, sim, porque ela vai nos impactar, né, de diferentes formas, e esses impactos é que vai nos impulsionar, né, a mudança de visão. Quando a gente muda, né, de mudança de paradigmas, né, porque quando nós deixamos o corpo, nós nos desligamos do corpo, a mudança de paradigma ela é muito forte, ela é muito intensa. Obviamente que o aproveitamento disso, né, vai depender de cada um de nós, do nível de consciência que nos encontramos,
no nível de conhecimento que temos, de aceitação e milhares de outros fatores. E a alma vai percorrer igualmente, né, caminhos variados e etapas diversas. É isso que vai nos proporcionar, né, esse amadurecimento, esse crescimento, isso que vai nos impulsionar, né, nesse aprimoramento. Porque se a gente também estagiasse sempre no mesmo ponto, sempre dentro das mesmas circunstâncias, aí esse crescimento, essas possibilidades, né, de aprendizagem também seriam reduzidíssimas. Então, todos nós percorremos caminhos muito vários, muito diversos, em diferentes posições da vida, ricos, pobres, né, com dificuldades desta ordem ou daquela ordem, deste nível, daqueles níveis, com questões de cor de pele, de raça, de cultura, né, em diversas etapas. Então, ele vai comparar, né, a vida e o nosso trajeto como um grande rio, né, que tem um trajeto específico, determinado, mas antes de chegar ao mar, né, quando ele chega ao mar, chega ao oceano, ele se espraia, se confunde, se expande. Entendeu? Onde vai dizer que a alma também vai copiar essa mesma expressão, né? Quando nós estamos encarnados, então, nós somos como um rio. E quando a gente volta ao mar, retornamos à pátria espiritual, é como se a gente retornasse ao mar. E no mar, no mundo espiritual, a gente vai expandir as nossas percepções, né? Vai ter acesso a novos paradigmas, né? A novos modos de ver, de entender as coisas. Então, tudo vai se ampliar, obviamente dependendo das nossas capacidades, das nossas condições, né? Das nossas limitações e etc. Né? Ele vai falar que cerrar os olhos, né? Fechar os olhos do corpo de carne constitui operação simples, não é aquela coisa complicada, gente. É porque nós ainda não temos consciência, né, desse processo, nem passamos, apesar de termos passado por esse processo várias vezes, nós não guardamos memória dele, não guardamos lembrança. E como também não tem conhecimento do pós-morte, né, assim, consciência desse pós-morte, percepção desse pós-morte, tendemos a pensar e a considerar, né, que a morte é algo complicado, complexo. Por isso que eu estava dizendo no início que a morte não significa muita coisa, né? Não representa muita coisa. E permutar, né, a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Da mesma forma que a troca de roupa, né, nada de vestuário, nada tem a ver com as soluções, né, profundas do destino e do ser. Ou seja, pelo fato de a gente estamos é, tivermos, né, pelo fato de nós venhamos tido, né, várias, ou seja, pelo fato de a gente ter experimentado, né, diversas vidas, diversas passagens aqui na Terra, ou seja, a gente vai trocando essa roupa física, esse corpo físico, nós tivemos vários corpos físicos, né? Isso não vai decidir, não vai determinar o problema fundamental da nossa iluminação, da nossa conscientização, da nossa maturidade. Da mesma forma, a gente trocar de roupa não significa grandes coisas nessa área, não significa nada, não vai representar nada. Porque não é a roupa que vai fazer a gente. Então,
Essa questão da iluminação, da nossa maturidade, da nossa conscientização, vai depender dos esforços que tivermos empregados para adquirir, né, esses elementos, essa, essa fundamentação, né, vai depender, né, dos esforços que tivermos, do trabalho que tivermos efetuado para expandir as nossas percepções, entendimento de nós mesmos, a compreensão, né, da vida, das coisas, compreender nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos. Se nós não fizermos nada nessa área, nesse sentido, ele vai continuar como tal. A nossa, obviamente, que o espírito está sempre aprendendo, mesmo no não fazer, né, mesmo no não aprender nada, ele está aprendendo alguma coisa. Ele está aprendendo que não pode ter essa postura, não pode ter essa atitude, que tem que buscar. Então, nós estamos aprendendo sempre, mas a intensidade dessa aprendizagem, né, a largura dos passos que estivermos dando, vai depender sim do nosso empenho. Então, independendo dos nossos esforços, essa caminhada, né, vai durar mais ou menos tempo. Se a gente estiver caminhando devagar, vamos demorar mais para chegar. Se estivermos caminhando mais rapidamente, vamos chegar mais rapidamente ao destino. É por aí. Aí onde é que vai dizer, tá vendo? Ó, caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração. É necessário percorrer, não tem como. Se nós não passarmos pelo processo de aprendizagem, pelo processo de amadurecimento, né, por esse trabalho, por esses esforços, não vamos conquistar nada, porque outro não pode trabalhar por nós, não tem como outro fazer, né, o serviço, o trabalho, o esforço que nos compete, a tarefa que nos compete. E esse processo de aperfeiçoamento espiritual, ele é longo, não ocorre de uma hora para outra, né? A natureza não dá salto, então não tem como eu hoje estar aqui numa posição, né, vamos supor, desaparecer aqui e aparecer lá na frente já transformado, não tem jeito. Isso é impossível. E a crença, né, de que o simples baixar do pano, né, no teatro lá, baixar da lona, vai resolver, né, os problemas transcendentes, né, do infinito, vai dar resposta, né, às questões, às perguntas transcendentes da vida. Essa postura, essa crença, ela é extremamente infantil. Então, ou seja, o fato de nós deixarmos o corpo físico para trás não vai trazer solução para os nossos problemas. Então, igual o suicida, por exemplo, que a pessoa procura o suicídio achando que vai resolver, não vai resolver. Aquelas dificuldades que nós temos, que nós trazemos, né, as problemáticas, elas continuam se não forem solucionadas. Quer dizer, a única forma de resolver o problema é solucionando ele. Se não solucionarmos, né, não vai, ele não vai se resolver sozinho por si mesmo. Então, significa que se nós não trabalharmos nele, na solução dele, significa apenas adiamento. Então, se nós não começarmos a resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas questões aqui, deixar o corpo não vai trazer solução. Antes, pelo contrário, pode significar um adiamento, né, dessas soluções. A gente vai deixando para fazer amanhã o que poderia fazer hoje. Então, estamos só adiando. E aqui ele vai colocar, né, de uma forma muito poética, né, que a existência é um ato. É como se nós estivéssemos num teatro, né, uma vida ela é um ato apenas. Ele não é uma vida aqui, essa vida nossa aqui, ela não representa
o conjunto ou a peça total da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser espiritual. É um ato apenas. É um momento, é um instante. Então, assim, daí a gente pode ver a necessidade de começarmos, né, realmente a trabalhar no sentido de mudarmos as coisas, alterarmos as coisas, porque se não fizermos isso, elas não vão resolver por si mesmas, né? E vão ficar aguardando a solução, ou seja, vai ficar à espera de nós, a nossa espera, para que até o momento a gente tenha condições e capacidade de resolvê-las, ou desejo, ou empenho de solucionar. O corpo, uma veste. Para a alma, para o espírito, um século é um dia. Um serviço é uma experiência. O trabalho, então, o trabalho que a gente passa uma vida inteira realizando na busca de se conhecer, né, de responder essas perguntas transcendentes: de onde eu venho, de onde vim, onde eu estou, onde me encontro, para onde vou. Isso são todas experiências, aprendizagem. Um triunfo é uma aquisição. Então, se eu triunfei, se eu realmente consegui, naquela questão ali, é uma aquisição, adquirir alguma coisa, conseguir alguma coisa. E a morte? Uma morte é apenas um sopro renovador. A morte realmente representa para nós a renovação. Obviamente, mais uma vez, né, pelo fato de baixar o pano, nós sermos transferidos a uma nova realidade, não significa isso, né, solução em si ou resposta em si, mas a possibilidade de. Por isso que é um sopro renovador. Mas nós temos que saber aproveitar esse sopro, aproveitar essa onda de renovação. E se não soubermos, também não vai significar muito. É onde ele vai dizer, então, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes nós vamos necessitar ainda para aprender, para crescer, para nos aprimorarmos, para nos amadurecer, para que a gente possa mudar a nossa visão de vida, encarar a vida de um outro ângulo, de outra forma, aproveitar essa experiência aqui para realizarmos, né, algo diferente em benefício de nós mesmos, do nosso espírito imortal, da nossa imortalidade. Porque tudo que nós adquirirmos no campo horizontal, elas vão ficar por aqui. As questões culturais, financeiras, materiais, acadêmicas, né, econômicas, tudo isso nós não vamos levar isso para o outro lado, gente. Isso não passa, não vai. A nossa roupa, o nosso status que tivermos conseguido aqui, os títulos que tivermos adquirido, nada disso prossegue além. Não representa nada. Nesse sentido, eu me lembro do depoimento, né, do espírito de uma rainha, ela até foi rainha da França, em que ela fala, né, ela chegou do lado de lá como mendiga. Alguns servos que serviam a ela, do lado de lá estava muito além dela. Se aqui ela, né, vamos dizer, fazia pouco caso, do lado de lá ela estava necessitando de ajuda desses. Aqui aqueles que ela desprezava, que ela maltratava, né, que ela menosprezava, do lado de lá eles estavam em posição melhor e superior. Aí a necessitada era ela, e não o inverso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas nossas questões de preconceito, de menosprezar o outro, seja em função do que for,
né, da cor da pele, da questão cultural, das questões sociais, econômicas, financeiras, né, e vai por aí afora. E acaba que nessa situação, né, o letrado na filosofia religiosa, nas questões religiosas, vai falar, né, nós vamos ouvi-los dizer sobre deliberações finais, né, sobre posições definitivas, e do lado de lá ele não encontrou nada disso, né, essas questões finalísticas, posições definitivas, né, que nós vamos ouvir os religiosos dizerem, né, do céu, do inferno, ou de um purgatório, de um limbo. E dependendo aí da religião, né, tem várias visões diferentes, né, acerca desse depois, mas tudo como uma questão definitiva, né, uma questão finalística, né, de que a pessoa vai para o inferno e vai ficar lá para sempre, na eternidade, sofrendo, o outro vai para o céu, ficar lá na beatitude eterna, ou vai ficar adormecido, né, um tempo indeterminado, esperando o retorno de alguém. Né, e quando ele chegou do lado de lá, ele não viu nada disso, pelo contrário, ele viu foi um trabalho que prossegue, as lutas que prosseguem na busca do aprimoramento, né, do crescimento do ser. Se você tiver essas disposições. Também foi encontrado aqueles que continuam do lado de lá, aproveitando a vida como se estivessem por aqui, né, esquecidos, né, das finalidades maiores, dos objetivos maiores da vida. Então a pessoa vive a vida na Terra, aqui na Terra, nessa existência aqui, como se ela fosse assim, o fim de tudo, a finalidade de tudo, o resumo de tudo, e não é. Não pode ser, gente. A gente viver em função, né, do prazer, da busca da satisfação, né, e dessas questões que, se você ficar séculos e séculos nesse ponto, você vai realmente ficar entediado. Você vai, né, chega um ponto que ele vai acabar pensando, né, cansa, né, não é algo que é construtivo, né, não é algo que nos preencha, nos traga reconforto. Por isso que o drogado, por exemplo, está sempre recorrendo à droga, porque na hora que ele está fora da droga, ele dá de cara com a realidade, ele bate de frente, né, com todo aquele sofrimento que a droga tampona, né, temporariamente. Ou seja, ela não resolve, ela só tampona ali, né, como você cai numa prostração, você cai na inconsciência, né, isso não resolve o problema, tá vendo? A gente só está adiando e às vezes agravando a situação, porque quando a gente cai na real, né, a situação está até pior do que a gente. Porque é aquela história, né? Uma ferida que está aberta e não foi curada, ela só tende a piorar. E essas são as nossas questões emocionais também, psicológicas. Se nós não as resolvermos ao longo do tempo, elas só vão se agravando. Porque elas são verdadeiras chagas, né? Elas são verdadeiras feridas no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no psicológico, né? Então elas só vão piorando. Então nós estamos realmente, a solução é a cura, né? Não o adiamento, né, da busca da cura. E a cura, ela requer tratamento, ela requer trabalho, ela requer empenho, ela requer dedicação, ela requer um monte de fatores. E, como ele mesmo expressa, né, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Ou seja, pelo fato de nós sabermos, termos informação, não significa mudança, não significa transformação. Por isso a gente é culto em doutrina. Eu sei muito, posso pregar para os outros, posso falar para os outros, posso ensinar para os outros, mas
o que esse conhecimento que eu tenho, o que está fazendo, né, o que eu estou fazendo com ele na elaboração de mim mesmo, na conscientização, né, de mim mesmo, no conhecimento de mim mesmo, na transformação de mim mesmo. Se ele só está na minha cabeça, então eu não passo de analfabetos do espírito, porque não tem utilidade prática. Então o conhecimento, ele tem que descer da cabeça, ele tem que chegar ao campo emocional, onde a gente vai transformar as nossas emoções, né, a nossa visão de vida, o nosso entendimento, e vai passar a se conhecer, a ter condições, né, capacidade de enfrentar as nossas dificuldades, né, íntimas. Ou seja, vai ocorrer toda uma revolução dentro de mim e eu vou ser um novo homem, vou mudar. E se isso não ocorrer, se ele ficar apenas a nível intelectual, será apenas em nível informativo. Então eu tenho conhecimento, mas ele não é transformador. Então eu continuo como analfabeto do espírito. Hoje já está tão falado, né, sobre acerca do analfabetismo. Hoje então, com o nome na cabeça agora, funcional. O analfabeto funcional. Eu sei ler, mas eu não sei converter aquilo que eu estou lendo em algo útil, né, em algo que seja transformador, que seja esclarecedor, né, para mim mesmo nem para os outros. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Muitas vezes a gente vai ter apenas informação da vida espiritual, ou estou usando essa informação, esses esclarecimentos, essas, né, revelações que o André Luiz está fazendo, ele está me ajudando a mudar, ou está apenas ficou a nível meramente de conhecimento mesmo, intelectivo, ou seja, eu sei, eu posso falar assim, a vida espiritual é assim, tem colônia, tem isso, tem aquilo, mas o que ele alterou na minha vida? Ele me ajudou a mudar de postura, de posição, né, a buscar ter um comportamento diferente, né, um entendimento diferente, compreender o outro, ser solidário e etc. Ou não? Então é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. É muito fácil a gente frequentar um grupo, uma escola, uma igreja, né, e se dizer amar a Jesus, né, entender, pregar, mas o que esse conhecimento de Jesus trouxe, né, o que esse Evangelho está transformando a minha vida? Se eu continuo mentindo, se eu continuo fazendo fofoca, se eu continuo fazendo intriga, se eu continuo falando da vida alheia, se eu continuo me locupletando, né, em várias coisas que não traz, ou seja, se eu não mudar nada, o que ele significa para mim? Então Jesus não é meu mestre de verdade. Porque o mestre é aquele que não vai nos ajudar a nos transformar. Se eu não estou transformando, ele não é meu mestre. Meu mestre é outro. É aquele que vai falar, né? Meu Senhor é outro. E cada um conhece a voz do seu Senhor. E cada Senhor conhece as suas ovelhas. Porque se para eu seguir as pegadas de Jesus, né, eu tenho que procurar essa transformação, ser caminhar conforme as orientações que ele nos deixou. Ele não ensinou acerca do perdão, então eu tinha dificuldade de perdoar. Ou eu posso falar que perdoei, mas eu perdoei de verdade ou eu perdoei da boca para fora? Eu falo, eu perdoei, perdoo fulano, ciclano, beltrano, mas no meu coração ainda tem mágoa, tem ressentimento, ainda tem uma dor ainda no peito, então eu não perdoei. Estou perdoando da boca para fora. E não resolve, gente, eu perdoar da boca para fora. Os outros podem falar assim, nossa, o fulano é uma grande pessoa, ele perdoou, porque você externamente trata bem o outro, né, e tudo. Mas o que se passa na intimidade? Aí é você com você mesmo. É você com você. É você que pode dar as respostas. É você quem sabe. Sendo que quando a gente deixar o nosso corpo, a gente vai estar face a face com a realidade, porque se aqui nós podemos enganar os outros, do lado de lá, não. Não tem como. Porque lá, né, as nossas emoções são visíveis para os outros.
Então eu posso falar assim, ah, não tenho raiva, não sinto raiva. Lá o outro vai olhar para você e vai ver a sua raiva, vai sentir a sua raiva. Então não tem como a gente enganar. Aqui a gente engana. Aqui nós podemos enganar o outro, né? Mas do lado de lá não tem jeito. E para ingressar nessa academia do Evangelho, do Cristo, realmente é necessário muito esforço, muito empenho, muito trabalho, porque esse é o trabalho do conhecimento de nós mesmos, da transformação íntima, né? Das nossas mudanças interiores. E sem trabalho não há como mudar. Sem empenho, sem esforço, não há possibilidades. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis ainda. Então, podemos ver pela vida, né, ainda muita fragilidade da nossa parte, das partes das pessoas, né, que não pode conter ainda toda a verdade. Então, quando as verdades nos são ditas, nós nos aborrecemos, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos, né, magoados, né? A verdade ainda nos machuca muito. Se alguém nos fala a verdade, a gente fica ressentido, né? Porque ela nos fere, ela nos machuca, ela nos agride, né? E quando nós não temos condições de enfrentar a verdade, né? Falar assim, isso é verdade, é assim mesmo, então a gente ainda é frágil, é um vaso ainda passível de ser quebrado, né? Quando alguém nos diz a verdade, a gente se magoa, se aborrece, nós quebramos, nós partimos, né? Ainda somos frágeis ainda. Mas aí ele já vai avisar que vai revelar as coisas, mas de tal forma, né, que não vai ferir as pessoas, machucar as pessoas, agredir as pessoas. Ele colocou as verdades lá. Então nós temos que saber olhar, tirar, né, dali, do que ele está colocando, né, as lições necessárias para a nossa aprendizagem, para o nosso esclarecimento. Então ele não vai atormentar ninguém, né, com a ideia da eternidade. Ele vai apresentar os fatos de tal forma que não nos agrida. Está lá, as coisas estão todas aí. Por isso que eu estou falando, o livro é muito denso, e tem muita profundidade, é muito impactante. Agora a gente pode passar batidão sobre tudo que está falando ali sem perceber, né, o alcance do que está querendo, do que ele colocou, do que ele expôs. Né? Então que os vasos, né, se fortaleçam em primeiro lugar. Então nós temos que buscar o nosso fortalecimento, né, se preparar para estar de frente com a realidade e não ser ferido, não nos sentirmos machucados por ela, né, mas estar preparado para aceitá-la, né, e para que, podendo aceitar essa verdade, possa trabalhar na nossa mudança. Ah, então isso é assim? Então beleza, vou, né, fazer o possível para mudar isso aí, alterar isso aí, ou fazer o que for, né, para não passar por isto, não sofrer essa mesma coisa. Então, como ele está colocando, forneceremos somente algumas ligeiras notícias. Ele nem está colocando tudo o que ele viu, tudo que ele vivenciou, tudo que ele percebeu, tudo que ele aprendeu. Ele só está trazendo, né, algumas pinceladas de tudo aquilo que ele realmente pôde viver, aprender, apreciar, perceber, entender, né? E isso, né, visando auxiliar aqueles que realmente querem buscar uma realização espiritual, querem realmente se conhecer, né, fazer esse trabalho, ou responder aquelas perguntas, né, de onde eu vim, onde estou, para onde vou. Para os outros que não querem isso, não querem saber disso, é um direito que cada um tem. Ele deve compreender isso, aceitar isso. Ninguém é obrigado a aceitar nada.
A realidade, a verdade está aí. Ou, se nós a aceitamos, a gente pode fazer alguma coisa. Os que não, em algum momento eles vão estar, né, de cara a cara com ela e se resolvam, né, nesse instante. Porque a verdade não tem como. A gente pode negá-la, né? A gente pode repudiá-la, mas não tem como mudar, porque ela é a verdade. E a verdade, ela é sempre verdade. Ontem ela era verdade, hoje ela é verdade, amanhã vai ser verdade. Se alguma coisa que eu acreditava ontem, que hoje eu vi que aquilo não é verdade, é porque aquilo não era verdade, era uma mentira, era uma ilusão. Eu acreditava numa ilusão. Então a verdade, ela é perene, ela é eterna, ela é de todos os tempos, ela não muda. Ela pode se aprofundar, né, alcançar novas nuances, mas na sua essência ela não se altera. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Né, as questões da simpatia, né, antipatia, gratidão, né, reconhecimento, né, de amor, de alegria, são coisas que moram na alma. Podemos ser alegres aqui ou lá, podemos ser tristes aqui ou lá, porque são estados de alma, são coisas que estão na nossa intimidade. Esses valores, sim, eles perpetuam, eles perpassam, eles ultrapassam os umbrais da morte, né? Mas as questões, porque esses valores estão mais, né, no sentido vertical, né? Apesar de que os negativos, né, eles nos puxam para baixo, né, no sentido da terra. E os positivos nos impulsionam no sentido do céu, em direção ao céu. Mas portanto, são valores que estão na vertical. Qual direção ele está tomando, né, se para cima ou para baixo, vai depender de que valor é esse. Né? Agora, os que estão na horizontal, esses permanecem por aqui. Né? As questões financeiras, questão de classes sociais, de posição, né, cultural, social, né, econômica, cor de pele, né, as questões de... tudo isso está na horizontal. Ele atravessou os umbrais da morte, isso já não tem grande significado, mas não representa nada. Por isso que, né, o sangue é igual em todos, independente, né, de sob qual cor de pele ele se encontra. Ele é igual em todo ser humano. Antigamente falava, né, que os ricos, os nobres tinham sangue azul e os outros não. Não, o sangue é vermelho em todo ser humano, independente da posição social dele, econômica, financeira, né, ou cultural, né, e etc. É isso. Deixamos aqui os nossos agradecimentos a vocês, esperando que as nossas reflexões venha ter, né, e tenha tido, né, algum valor, alguma utilidade a todos. Até no próximo vídeo, onde estaremos tratando, né, do primeiro capítulo. Tchau.